Você tem certeza absoluta de que nunca blasfemou contra o Espírito Santo? Este é o quarto tema das lições de esperança, despolemizando a fé cristã, respostas bíblicas às questões controversas da vida humana. A blasfêmia contra o Espírito Santo é uma matéria carente de ensino na igreja. A quarta lição traz este assunto de maneira séria e equilibrada. Nós desejamos que todos os professores das igrejas que estão usando este excelente material, por meio deste vídeo, sejam orientados sobre como conduzir este assunto relevante e muito importante, e ao mesmo tempo tão escasso em nossos púlpitos. Para você ter uma ideia, o reverendo Hernandes Dias Lopes disse que ao longo de 57 anos de vida e de 34 anos de pastorado, ele nunca ouviu alguém pregar a respeito deste assunto, e aquela era a segunda vez que ele mesmo o ensinava. Essa lição ela está estruturada em basicamente 4 pontos essenciais. O primeiro ponto, nós objetivamos definir o que seria a blasfêmia contra o Espírito Santo a partir do texto bíblico, quando Jesus, juntamente com os fariseus, trava uma seríssima discussão, e naquele momento Jesus alerta sobre o risco da blasfêmia contra o Espírito Santo. No segundo ponto, nós vamos discutir sobre ser ou não um pecado imperdoável. Em terceiro lugar, você, professor, vai poder trabalhar as razões pelas quais seria então imperdoável o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Em quarto e último lugar, nós vamos tirar essa culpa que tem sobrecarregado muitas pessoas com fardos pesados se um dia já blasfemaram contra o Espírito Santo. Como saber se eu já blasfemei ou não contra a pessoa bendita do Senhor? Ótima lição a todos. Pastor Evaldson vai nos introduzir o primeiro tópico da lição: o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Se alguém te perguntasse o que é blasfêmia contra o Espírito Santo, o que você responderia? Essa é uma pergunta que incomoda muitas pessoas, mas dificilmente nós encontramos respostas coerentes. Hoje, a primeira pergunta que nós queremos responder é justamente o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. A palavra blasfêmia, ela vem da junção de duas palavras gregas, blapsis e feme. Blapsis é dano e feme falar. É falar mal, denigrir a imagem de alguém, falar duramente, causando má reputação a outra pessoa. Quando Jesus fala a respeito de blasfêmia, ele está falando justamente dessa atitude de falar mal de alguém duramente. E aqui, quando ele falava sobre blasfêmia, as pessoas que o ouviam, os judeus, tinham claro na memória o que era blasfêmia. E aí, o texto que nós temos como base dessa lição é Mateus capítulo 12, do versículo 22 ao versículo 32. Aqui Mateus está descrevendo um acontecimento em que Jesus está expulsando o demônio de um jovem que era cego e surdo. Quando Jesus expulsa o demônio desse jovem e ele deixa de ser cego e surdo, os fariseus ou os religiosos da época apontam a Jesus dizendo que aquilo que ele operava, aquilo que ele fazia pelo poder de Beelzebul, o príncipe dos demônios. O que Jesus está dizendo é que quando eles atribuíam a Satanás a obra do Espírito Santo, eles estavam ofendendo a pessoa do Espírito de Deus. Jesus ele traz um alerta, porque eu quero que você note bem isso. Quando os fariseus fizeram tal coisa, eles não queriam ofender o Espírito Santo, eles queriam ofender a Jesus. Mas na intenção de ofender Jesus, eles acabaram ofendendo a fonte de poder que em Jesus estava. Isso é muito grave e nós temos que tomar muito cuidado no nosso dia a dia. Por exemplo, ainda hoje nós estamos diante do mesmo perigo. Às vezes com raiva de alguém, às vezes não concordando com alguém, qualquer coisa que nos afaste, no desejo de ofender uma pessoa, nós corremos o mesmo risco de acabar ofendendo a fonte de poder ou a outra pessoa que nela está agindo, ou seja, o Espírito Santo. Eu fico
às vezes observando e vendo que algumas pessoas, sem discernir bem, querem condenar qualquer manifestação sobrenatural, correndo assim um grande risco de estar ofendendo justamente a pessoa que está agindo, a própria pessoa divina, o Espírito Santo, que age através de outros. O combate às heresias, o combate aos falsos profetas, o combate a qualquer aberração que vai contrária à vontade de Deus é algo claramente exposto na Bíblia como vontade de Deus. Mas nós temos que fazer isso com discernimento, nós temos que fazer isso com muita coerência, porque se nós agirmos irresponsavelmente diante de situações no dia a dia da igreja, sem discernir se é o Espírito ou não, nós corremos um grande risco de ofender aquele que nós não poderíamos ofender. A segunda pergunta que esta lição apresenta é se toda blasfêmia é imperdoável. As respostas estão no versículo 31 do capítulo 12 de Mateus. As palavras de Jesus respondendo: todo tipo de pecado e blasfêmia será perdoado aos homens. Então, não é toda blasfêmia que é imperdoável, mas apenas a blasfêmia contra o Espírito Santo. Como colocado pelo pastor Evaldson, o contexto aqui era de uma acusação a Jesus, que na verdade ofendia a fonte de poder pela qual Jesus operava. Nós sabemos que Jesus é Deus, mas enquanto homem, ele não atuava pelo seu próprio poder, mas sobretudo pelo poder do Espírito do Senhor que estava sobre ele. Agora, nesse contexto, nós sabemos que os fariseus tinham um ódio muito grande de Jesus. Eles, certa vez, o chamaram de glutão, de beberrão. Até aquele ponto, eles ofendiam Jesus por um comportamento que Jesus tinha na direção de pessoas perdidas e pecadoras. Agora, nós vemos eles ofenderem a pessoa do Espírito Santo, embora o texto não diz claramente que eles estavam blasfemando, ofendendo, difamando o Espírito Santo. E esse é um grande alerta para todos nós. Embora o texto não diga claramente, e seria de nossa parte um equívoco acrescentar ao texto aquilo que não diz, que os fariseus ali blasfemaram de fato contra o Espírito Santo, esse não é o foco. Jesus está alertando para o risco de nós, uma vez que nos dirigindo contra pessoas que estão manifestando feitos sobrenaturais, sem nenhum tipo de cautela e prudência, começarmos a dizer que eles estão agindo por Satanás. Somente quando tivermos plenamente convicção de que é Satanás, nós podemos sustentar tal afirmação. E para isso, precisamos do dom de discernimento do Espírito Santo. Agora, note que Jesus disse que até contra ele, todo tipo de blasfêmia seria perdoado. Jesus, ele era sem aparência, sem formosura, ele veio de uma cidade pobre e ele admitia que as pessoas o rejeitassem. Agora, em se tratando da pessoa do Espírito Santo, será imperdoável. Portanto, professor, fique claro para os seus alunos que nem no presente, nem no mundo por vir, as blasfêmias, as ofensas, os insultos à pessoa do Espírito Santo será perdoado. É claro que algumas pessoas não têm intenção de ofender o Espírito Santo, mas querem ofender alguém. E nesse momento, elas cometem o erro grave e começam a entrar num sério e perigoso caminho, que é atentar contra a pessoa do Espírito Santo. Isso é sério e precisa ser ensinado. Vamos ao terceiro tópico. Por que a blasfêmia contra o Espírito Santo ela é imperdoável? Bom, pastor Fábio já acabou de deixar bem claro que o pecado imperdoável é uma atitude específica contra uma pessoa específica. É a blasfêmia e contra especificamente a pessoa do Espírito Santo. Mas a pergunta agora é: por que a blasfêmia contra o Espírito Santo é imperdoável? Se Jesus está olhando para os fariseus e todos que estão à sua volta, está dizendo: olha, a blasfêmia contra o Filho do Homem é perdoada, mas contra o Espírito não será perdoada, nem neste mundo, nem no porvir. Por quê? Por acaso o Espírito Santo seria mais importante do que Jesus? Será que o Espírito Santo estaria em uma posição mais elevada do que Jesus? Por que qualquer blasfêmia seria perdoada, mas contra o Espírito não?
Nós temos que compreender isto. E aí eu queria convidar você para voltar-se para o texto de João, capítulo 16, do versículo 7 ao versículo 11. Lá, Jesus está explicando a função, o trabalho do Espírito Santo no nosso dia a dia. E aqui nós encontramos a resposta, que o porquê que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Lá Jesus, prometendo o Espírito Santo, ele disse que ele, o Consolador, convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Como é que você poderia ser convencido dos seus pecados? Como é que você seria levado à justiça que há em Cristo? Como é que você estaria consciente de que um dia você terá que prestar contas a Deus, se você ofender e afastar a única pessoa que pode gerar em você essas convicções? A blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão justamente por esta causa. Porque se nós ofendermos o único que pode nos conduzir à mudança de vida, se nós ofendemos o único que pode nos conduzir à nova vida em Cristo, não haverá outra pessoa que poderá fazer a mesma coisa. Esta ação é exclusivamente feita pelo Espírito de Deus. Então tome muito cuidado, seja muito prudente e tenha temor no seu coração. Qualquer atitude contra o Espírito pode te conduzir a tal pecado, pode te fazer caminhar em direção a tal pecado. Então a prudência e o temor é o melhor caminho. Existem pessoas que brincam de maneira inescrupulosas. Já viu pessoas que brincam de maneira irreverente sobre o dom de outras línguas, que é um agir do Espírito? Pessoas que brincam com o agir de Deus no dia a dia, que acontece por intermédio da pessoa do Espírito Santo. Tudo isto pode fazer com que, através de uma brincadeira, te coloque em um sério estado de condenação eterna. Então, seja prudente, busque a Deus com sinceridade, com seriedade e muito temor no seu coração. Que Deus te abençoe. Vamos para a próxima pergunta. A última pergunta é: como saber se já blasfemei contra o Espírito Santo? Você já teve essa dúvida? É interessante observar que existem muitos ambientes religiosos notadamente marcados por muitas chacotas, piadas, brincadeiras e muita irreverência em relação aos dons espirituais. Há pessoas que se excedem muito em suas manifestações da presença de Deus, favorecendo tamanhas brincadeiras e tamanhas chacotas. E diante de tantas irreverências, pode surgir uma dúvida: será que um dia eu não blasfemei contra o Espírito Santo? Será que um dia eu também não escarneci dessa pessoa bendita e distinta do Senhor? Para responder essa pergunta, a primeira verdade que você precisa pensar e estar convicto é: se de fato você ainda está preocupado se um dia blasfemou ou não, essa é a maior prova de que você não blasfemou ainda contra o Espírito Santo, mas não significa que você esteja nesse processo. Enquanto o seu coração estiver preocupado com isso, é sinal de que Deus está produzindo zelo e temor no seu coração. O Espírito Santo, ele é uma pessoa que ocupa-se em produzir sensibilidade dentro de você. É importante destacar também que a blasfêmia, ela é produto de um estado terminal de rebelião contra Deus. É claro que alguém que está na igreja, que não honra o Senhor, que não respeita as coisas de Deus, ela pode sim, dentro da igreja, correr esse sério risco e cometer esse pecado. Agora, precisamos deixar claro que uma pessoa, para agredir intencionalmente o Espírito Santo de Deus, ele está decepcionado com Deus, revoltado com a vida, revoltado com os céus, revoltado com a palavra de Deus, revoltado com a igreja, com tudo e com todos. Porque o Espírito Santo é uma pessoa maravilhosa e ninguém vai sair insultando, ofendendo ele intencionalmente. O que deve ser colocado, especialmente pelos professores, é que nós precisamos ter reverência e respeito pelo sagrado. Embora muitas pessoas talvez ainda não cometeram pecado contra o Espírito Santo de blasfêmia, podem entristecê-lo. E a Bíblia recomenda: não entristeçais o Espírito Santo. Como nós podemos entristecê-lo? Quando nós desprezamos, quando nós não damos valor às coisas sagradas, aos dons espirituais
e aquilo que pertence a Deus. Recomendamos aos professores que façam dessa lição um ambiente de zelo e de temor do Senhor e de busca por aquilo que é mais precioso nessa vida, que é o companheiro insondável, o Santo Espírito de Deus. Que Jesus nos abençoe. Para concluirmos, é importante ressaltar que a minha revolta contra Deus pode me conduzir à blasfêmia contra o Espírito Santo. A minha irreverência diante do agir de Deus pode me conduzir à blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, tudo o que fizermos, temos que fazer com temor e consciente de que as minhas atitudes podem me conduzir a caminhos sem volta. Agora, então, para fechar, eu queria deixar algumas recomendações bíblicas e recomendo que os professores façam mesmo no encerramento da aula. Relacione-se com o Espírito Santo, com muito desejo de que ele permaneça sempre perto. Como? Não minta ao Espírito Santo, não resista ao Espírito Santo, não apague o Espírito Santo e não entristeça o Espírito Santo. Entenda que ele é uma pessoa e como pessoa nós podemos nos relacionarmos com ele, nós podemos ouvir a sua voz, nós podemos ter uma vida cheia, um coração cheio de alegria pela presença dele, gerando isto em nós. Que Deus nos abençoe, nos faça cheios de verdade e nos aparte de tamanho e horrendo pecado. Seja sempre consciente disso. Este é um pecado que não tem perdão, mas nós podemos caminhar sempre com muita alegria e cheio da presença dele. Deus abençoe você em nome de Jesus.